Depois de mais de um ano vivendo em Belo Horizonte, os indígenas do grupo Pataxó Ranhanhan receberam a doação de um novo terreno em São Joaquim de Bicas, mesma cidade onde ficava a aldeia antes do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Apesar da doação, eles enfrentam a resistência de pessoas que ocupam o local. Com o risco de conflitos, os indígenas reforçaram hoje o pedido por apoio da Polícia Federal para que possam, enfim, recomeçar. Tudo isso porque mais de 2 anos depois da tragédia, sem condições para se manterem, eles ainda precisam de ajuda e lutam por indenização. Foram os primeiros dias no novo território. Os indígenas do grupo Pataxó Ranhanhan chegaram no terreno na quarta-feira. O local fica em São Joaquim de Bicas, mesma cidade em que ficava a antiga aldeia. O território que os indígenas viviam antes, até 2019, precisou ser abandonado depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. O local fica às margens do rio Paraopeba. Os moradores da aldeia pescavam e usavam a água para limpeza doméstica, irrigação de hortas e cerimônias sagradas. O rio foi atingido pelo rejeito da barragem pertencente à mineradora Vale. Depois de algum tempo, se tornou insustentável permanecer no território. A maioria das famílias se mudou para Belo Horizonte. A gente saiu da aldeia na Oxorran por devido ao nosso povo Pataxó Ranhanhan. Nós temos um costume de viver da pesca, da caça, das plantações. E hoje ali, na aldeia que a gente vivia, às margens do rio Paraopeba, a aldeia na Oxorran Pataxó Ranhanhan, nós não podemos mais fazer isso. Aqui a gente teve 22 pessoas que se contaminou pelo Covid. As crianças não entendem, né, esse convívio aqui no meio urbano. As pessoas estão se adoecendo. E o lugar do povo nativo, do povo indígena, é dentro dos seus territórios, é dentro da terra, é com convívio ali com a nossa mãe terra, com o nosso ritual, com a nossa espiritualidade. A Vale pagava uma ajuda de custo para as famílias. Na cidade, com a necessidade de arcar com aluguel, o orçamento ficou apertado. Diante das dificuldades, um coletivo de Belo Horizonte se organizou para arrecadar doações. Sem ter dinheiro para pagar o aluguel, para comer, para nada. E numa terra completamente alheia à realidade deles e ao desejo deles. Chegou a nós essa informação e nós não tivemos dúvida, já que a gente foi criado, inclusive, para defender as lutas populares, abrimos uma campanha, né, primeiro no grupo e foi replicada a partir dos seus integrantes, de, na verdade, tentar substituir o auxílio emergencial com os limites evidentes, né, dos recursos das pessoas, para pelo menos ajudá-los a comer, a sobreviver, a ter o mínimo. A mineradora ficou 2 meses sem pagar o auxílio emergencial. Na semana passada, foi assinado um novo termo de compromisso que inclui o repasse de R$10 milhões para as mais de 60 famílias indígenas, que somam 223 pessoas. O valor seria uma antecipação do pagamento emergencial que a mineradora já estava obrigada a fazer por pelo menos mais 4 anos. A Vale divulgou que tratava-se de um acordo de medidas de reparação, mas o Ministério Público Estadual publicou nota esclarecendo que o termo não é um novo acordo e que, portanto, uma indenização ainda precisa ser negociada e paga pela Vale. Por enquanto, o que existe é um TAP, Termo de Ajuste Preliminar Extrajudicial, assinado em 2019, que determina medidas emergenciais. A reparação integral ainda não aconteceu. Nós temos a situação do nosso TAP, né, que foi elaborada no meu cacicado quando aconteceu o crime da Vale, né, e todo instante vem sendo violado as demandas do nosso povo indígena, né. O nosso povo, né, não aguenta mais viver na situação que estamos vivendo. A empresa ficou obrigada, no TAP assinado, a contratar assessorias técnicas independentes para auxiliar os indígenas, mas isso não foi feito. Para ajudar nas negociações, as famílias acionaram pessoas da Aldeia Mãe, a reserva indígena Caramuru Paraguaçu, que fica no sul da Bahia. O que nós queremos
da empresa Vale, que ela devolva os direitos do nosso povo indígena, uma vez que foi construído um TAP, um TAP que dá direitos, um TAP que dá acordo, que a Vale assinou e que o cacique Raiô, junto com a vice-cacique Angorroy e demais caciques, ele foi protagonista desse TAP, que a Vale seja ciente dos seus danos e que cumpra o seu papel, que é devolver o que é de direito deles. A luta agora é para que a Vale pague por parte do terreno que os indígenas passaram a ocupar desde o final da semana passada. O local é conhecido como Mata do Japonês e tem 36 hectares. 70% do espaço foi doado para os indígenas e 30% restantes precisam ser comprados. A área é uma reserva do patrimônio particular. Tudo já está formalizado, mas os indígenas enfrentam outro desafio. Grileiros armados chegaram ao local. Eles estão retirando madeira e impedindo o acesso dos indígenas à mata. Nesta tarde, a advogada dos Pataxós Ranhanhan esteve na Polícia Federal. O Ministério Público Federal e a FUNAI oficiaram oficialmente para que a Polícia Federal tomasse as providências no sentido de garantir a vida dos indígenas, de garantir a entrada deles para dentro da propriedade deles e impedir o desmatamento que está acontecendo e as construções que estão sendo feitas de anteontem para cá. Como se trata de povos indígenas, a Polícia Federal é a responsável por fazer a segurança. Mas, em caso de ameaça à vida, qualquer polícia pode agir. Até agora já foram 14 boletins de ocorrência registrados por parte dos indígenas. Em ofício enviado pela FUNAI no dia 10 de junho, a atuação da Polícia Federal no local é solicitada. A gente precisa dessa proteção federal, a gente precisa da proteção da FUNAI. Nós temos a nossa documentação que legitima o nosso pertencimento, e mesmo que não fosse necessário uma legitimação de um órgão não indígena, mas nós temos, apesar disso, né? A gente entender que o Brasil inteiro é terra indígena, mas nós temos a legitimidade para estar ali e a gente entende que foi um presente mesmo da nossa ancestralidade, da Força Encantada, e a gente vai proteger aquele território. Em nota, a Vale informou que está juntamente com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a FUNAI em negociação sobre um acordo que beneficie as comunidades indígenas impactadas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Até o momento, foi ajustada a implementação de um programa de suporte financeiro complementar, em substituição definitiva ao pagamento emergencial. Por ele, foram feitos repasses parciais de forma antecipada nos dias 8 e 11 de junho de 2021. O acordo ajustado requer a formalização de um instrumento próprio. Sobre a campanha que mostramos na reportagem, todas as informações sobre como ajudar você encontra no Facebook do coletivo Não Passará.